Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! É sempre muito bom estarmos juntinhos aqui na nossa Escolinha Bíblica Boas Novas! Sejam muito bem-vindos na nossa escolinha! Pois já estamos muito animados com a série de investigação que se chama O Povo Escolhido. Estamos muito empolgados porque já aprendemos muitas coisas legais sobre a história do povo de Deus, sobre como Deus chamou Abraão, para ser o pai das nações. Já descobrimos também porque Deus mandou construir o tabernáculo e depois o templo, o lugar onde Ele quis habitar no meio do seu povo. Vimos também que esse lugar é um lugar de adoração. E por falar em adoração, aprendemos que adorar a Deus pode ser feito através da oração, dos louvores, da leitura da Bíblia, com os nossos pensamentos e ações. Já vimos também como aconteceu o surgimento da igreja, lá no Novo Testamento, detetive. E hoje também teremos uma incrível investigação. Mas para começar, você precisa falar a senha. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, a investigação número 9. E o tema dessa investigação é Isto não pode faltar. E o episódio é Atitudes nota 10. Como vocês sabem, detetive, estamos investigando sobre a igreja e como é importante fazer parte de uma igreja. Na investigação de hoje, vamos aprender que existe algo que não pode faltar na igreja. O que será, hein? Antes de saber o mistério de hoje, eu quero que você me diga se é bom ou não é ter um sentimento de felicidade. Sim, é claro, é maravilhoso ter esse sentimento de felicidade. É verdade que ficamos alegres quando tudo vai bem, quando conseguimos ganhar um presente desejado, quando os nossos pais nos deixam fazer o que queremos. Mas e quando isso não acontece? Como é que vocês se sentem, hein? Sim, é claro, nem sempre demonstram felicidade. Na Bíblia está escrito que devemos estar alegres em qualquer circunstância, independente do que acontece ao nosso redor. Mas, para que nós, como igreja, possamos ter essa alegria no Senhor, é necessário muito mais do que as coisas legais que acontecem. Precisamos sim de algumas atitudes importantes que estudaremos nessa investigação. Já temos aqui alguma dica do que se trata a investigação de hoje. Então pegue seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: como a igreja pode agradar a Deus? Como a igreja pode agradar a Deus? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia os textos do livro de Atos, capítulo 16, do verso 11 ao 40, e o livro de Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. O livro de Atos conta que a igreja de Filipos foi a primeira fundada por Paulo na Europa. A cidade de Filipos era destacada na região, tinha ouro e uma história de causar orgulho. Filipos
passou de uma povoação pequena para uma cidade de grande destaque. Depois de Paulo ter passado por ali, ele foi preso em Roma por obedecer à ordem dada por Deus de pregar o Evangelho. Foi quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Paulo ficou numa prisão domiciliar. Era uma casa alugada onde por 2 anos ele podia receber visitas e compartilhar o Evangelho com todos os que chegassem ali. Na carta aos Filipenses, Paulo fala da alegria que sentia. Você pode pensar, como Paulo poderia estar alegre se estava preso? Realmente essa alegria não é uma alegria qualquer, e sim um sentimento dado por Deus, independente da situação em que a pessoa se encontra. Mas como isso é possível? É isso que vamos descobrir por meio da nossa investigação de hoje. Atitudes importantes que fizeram tanto Paulo quanto a igreja de Filipos ter essa alegria e agradar a Deus. Vamos então à primeira pista, a pista número 1. E essa pista diz assim: cooperando com a obra de Deus. Detetives, vimos que Paulo, apesar de estar preso, ele estava alegre, porque a igreja de Filipos não havia deixado de cooperar com o Evangelho. Paulo sabia e entendia a importância que aquela igreja tinha em relação à sua vida e ao seu ministério. Paulo não se sentia sozinho naquela situação, pois mesmo os irmãos estando longe, eles cooperavam com ele, enviando-lhe ofertas para o seu sustento. Um dos motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta foi justamente para agradecer pela oferta que lhe enviaram. Além de agradecer, ele queria dizer aos filipenses que aquela oferta também havia agradado a Deus. Vamos ler um trecho dessa carta. Lá em Filipenses 4, no verso 18 ao 19, Paulo disse assim: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Viram, detetives? Que lindo essa atitude da igreja de Filipos. Da mesma forma, nós como igreja devemos cooperar com os missionários de várias maneiras. Podemos cooperar com os missionários orando, enviando ofertas e escrevendo cartas para alegrar e encorajar esses missionários onde quer que eles estejam. Quando cooperamos com a obra missionária, orando e ofertando, Deus se agrada da nossa atitude, detetive. Entenderam? Vamos agora à próxima pista, a pista número 2. E essa pista diz assim: permanecendo firmes no Evangelho. Na carta aos Filipenses, Paulo escreveu que se alegrava em saber que, mesmo em meio às perseguições, a igreja de Filipos permanecia firme, unida, pregando o evangelho da salvação, não se importando com as pessoas contrárias a ela. Paulo considerava um privilégio sofrer por Cristo. Por isso, mesmo na prisão, ele estava alegre e queria que os filipenses seguissem o seu exemplo, permanecendo firmes e considerando-se pessoas privilegiadas
pelo fato de sofrerem por Cristo. Muitas vezes, nós também, detetives, temos colegas de escola, vizinhos ou até mesmo pessoas dentro da nossa casa que brigam conosco, nos ofendem, nos chateiam porque falamos de Jesus ou porque vamos à igreja e procuramos não fazer coisas erradas como eles. Como Paulo, devemos permanecer firmes pregando o Evangelho, sem nos envergonhar. Assim, como igreja, estaremos agradando a Deus. Vamos agora à próxima pista, a pista número 3. E essa pista diz assim: mantendo a unidade. Ainda na carta aos Filipenses, Paulo escreveu que, apesar das boas notícias que recebeu da igreja de Filipos, também soube de uma briga entre duas mulheres que se chamavam Evódia e Sintique. Essas mulheres cooperaram com Paulo e também com outros irmãos da igreja. Por isso ele pediu em sua carta que todos as ajudassem a resolver o desentendimento, para que pudessem ser unidas e se alegrassem no Senhor. Sabem, detetives, Deus não se agrada com a desunião entre os irmãos. Na Bíblia está escrito que devemos perdoar 70 vezes 7 nosso irmão. Lá no livro de Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 22, fala sobre isso, sobre o perdão. E diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus então respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Esse verso mostra, detetives, que devemos perdoar sempre. Nós também, como igreja, devemos manter a unidade entre os irmãos. Mas como fazer isso? Evitando qualquer tipo de briga. Por isso, não devemos provocar brigas, fazer fofocas. E quando soubermos que alguém está brigando com o outro, devemos orar a Deus, ajudando na reconciliação, para que façam as pazes e haja unidade. Agindo assim, agradaremos a Deus e seremos alegres como Paulo. Com a carta aos Filipenses, Paulo queria incentivar os irmãos daquela igreja a cooperar com os missionários, a permanecer firmes, evangelizando e a manter a unidade entre os irmãos, alegrando assim a Deus, como ele fazia. E nós também, detetive, como igreja, também devemos agradar a Deus. E você? Você quer agradar a Ele? Então, tenha essas atitudes que Paulo mencionou e terá a alegria do Senhor em qualquer circunstância, ou seja, em qualquer situação. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, Paulo disse assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém, detetives? Muito bem, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, como a igreja pode agradar a Deus? E aí, já sabem a resposta? Então, a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. A igreja agrada a Deus cooperando com a sua obra, permanecendo firme no Evangelho e mantendo a unidade. Viram, detetive? Podemos agradar ao Senhor, não apenas cooperando com a sua obra, mas também permanecendo firmes no Evangelho e amando os irmãos da igreja. Assim, manteremos também a unidade no Senhor.
E aí, detetive? Vamos lá? Vamos agradar a Deus? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Disse Jesus, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes mando. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E você vai desenhar uma carinha bem feliz, representando a alegria que temos no Senhor. E é verdade que só podemos estar felizes, só podemos estar alegres se tivermos atitudes de agradar a Deus. E de que forma podemos agradar a Deus? Depois de desenhar a carinha feliz, você vai escrever algumas atitudes que aprendemos nessa investigação que agradam a Deus na igreja. Nós aprendemos que podemos agradar a Deus na igreja se, por exemplo, tivermos atitudes de cooperar com a obra do Senhor naquilo que for preciso. Além disso, é possível agradar a Deus se a igreja ser unida, sem brigas, sem divisão, sem confusão, não é mesmo? E uma outra atitude que agrada a Deus, detetive, é permanecer firme no Senhor em qualquer situação. Até mesmo em situações difíceis, quando amigos, pessoas que gostamos, falarem mal de Jesus.
e falarem mal de você porque você também é de Jesus. E aí, vamos agradar a Deus? Vamos alegrar o coração de Deus com essas atitudes, detetive? Vamos lá, mãos à obra?